Pessoal, vocês estão na sala? O Facebook tá travando. Não sei porquê. Não vem agora com essas Bastante, mas vamos entrar, gente. algum medo normal? Será que você não é nada que eu penso? Também se não for, não me faz mal. Não me faz mal, não. Dois dias se completam, o nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. Eu te recriei, só pro meu prazer. Então, não tá aparecendo. Boa noite. Tá travando. Não sei o que está acontecendo. Tá travando. Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena. Oi, gente, que eu vocês estão quiser. aí? Tá travando aqui. Então, não tá aparecendo. Minha maior ficção de Não sei o que amor. está acontecendo. Eu te recriei. Tá travando. Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto. Vamos. Pessoas, boa noite. Quem está aí? Tá travando o Facebook. Boa noite, Maísa, que entrou. Sérgio. Rogério, Penilda. Boa noite. E aí, gente? Boa noite. Tá travando um pouquinho, tá? Mantenham calma, que eu estou calma também. Esther, boa noite, tudo bem? Bem, gente, vamos falar sobre relacionamento. Sérgio Luiz, boa noite. Está demorando, tá, gente? As mensagens, porque a internet não está boa. Tá tudo bem aí? Vocês estão conseguindo me ver direitinho ou tá travando? Muitos corações. Gente, cadê vocês? Vamos lá. Boa noite. Tá tudo bom aí o som? Pessoas da live, me respondam. O som está bom? A música estava alta, agora baixei um pouquinho. Ou está demorando? Vamos lá. Tá tudo bem aí, Lu? Luciano? Boa noite.
Vamos lá, gente. Quem entrar vai falando boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Júlio, tudo bem? Boa noite. Fala um boa noite aí. Gente, vocês estão quietinhos hoje ou o Face que tá travando mesmo? Vamos começar a live então? Gente, vocês estão quietinhos. Tudo certo? Tudo certo, nada resolvido? Vamos lá então. Pri, tudo bem, Pri? Boa noite. Eu não tô conseguindo ver aqui pelo celular, gente, tá travando, tá? Espero que pra vocês esteja bom aí. Mas vamos lá então. Vamos falar sobre relacionamentos, né? Então eu fiz essa chamada sobre que tipo de relacionamento que você quer ter. Porque teve a campanha do Dia dos Crushes, que foi uma semana, e eu recebi muitos questionamentos sobre pessoas falando os relacionamentos que tinham e como que eram, como que funcionavam, e o que queriam e o que também não queriam mais. Então eu resolvi fazer essa live aqui de que tipo de relacionamento que você quer. Para quem assistiu a outra, o relacionamento ele tá muito associado ao amor próprio, né? O quanto você gosta de você, o quanto você se disponibiliza ou até dá atenção para si mesmo. Então, quando a gente tem amor próprio, acaba que tudo flui, né? Tudo de certa forma flui para não ter nenhum impacto externo que vai atingir você, tá bom? Já obrigada, viu? Então vamos lá. Ontem eu estava lendo um texto de Rubens Alves, que ele falava sobre relacionamentos tipo tênis e frescobol. E o que acontece? O que acontece com esse relacionamento de tênis e frescobol? Um jogo, né? É um jogo que, no caso, um tem uma bola e tem duas raquetes. E aí são objetivos diferentes, cada um compete para algo, né? E então, quando a gente coloca isso como uma analogia para relacionamento, o tênis, qual que é o objetivo da bola? Quando você joga para o seu adversário, você quer o quê? Você está pegando o ponto fraco do outro, então você quer derrotar o outro. No frescobol é diferente. O que acontece? Os dois ganham e a satisfação, ela tá na harmonia, tá ligado muito na harmonia, né? E o empenho é não deixar a bolinha cair. Então, assim, gente, se estiver travando, vocês avisam, tá? Porque aqui eu não tô conseguindo ver. Por favor. Por favor, avisem aí. Quem estiver não falando boa noite, quem estiver na sala. Luciana, Luciano. Vamos lá. Então, assim, o que a gente ganha com isso? Né? Quando a gente tem um relacionamento tênis. Qual é, no final, o objetivo? É sempre querer ganhar um adversário. Quando a gente ganha um adversário, a gente deixa de sonhar junto. A gente quer o quê? Ofender. E aí, quando isso acontece, quando a gente faz isso com o tipo de pessoa, o objetivo o quê? É colocar o adversário, né, no caso, a outra pessoa, para fora do jogo. E quando é colocado para fora do jogo, um sempre fica triste e o outro alegre. Então é um tipo de relacionamento que no final sempre um vai ter a razão. E no outro caso, o que acontece? O frescobol, ele faz o quê? O frescobol os dois ganham,
né? Porque a bolinha é o quê? A bolinha são todos os desejos, são todos os sonhos que você tem. Então, assim, a bola sempre são os sonhos. Então, quando você pega uma bola no jogo de tênis, é sempre ganhar. Então, você pegar na ferida da pessoa, na ferida do outro, do seu adversário. E sempre um vai sair machucado e o outro não. E no frescobol, não. A grande X da questão é essa harmonia. Você criar harmonia. A bola, ela vem de uma maneira torta e você tem que consertar ela. Entende? Então, assim, é muito mais prazeroso esse tipo de relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento, mas isso é a dica, Dani, para um relacionamento dar certo. Eu falo de relacionamento independente qual seja, né? Amoroso, relacionamento entre pessoas, entre pessoas, entre amigos, enfim. Oi, Marco, boa noite. Raquel, boa noite. Então, assim, independente do tipo de relacionamento que você tenha, você tem que saber lidar com as suas dores também para você não magoar o outro. Porque muitas das vezes, quando a gente aponta o dedo do outro, é o que é? Para curar uma ferida nossa interna. Ou porque a gente não quer enxergar, ou porque realmente é muito mais fácil olhar para o outro e apontar o erro, né? E ficar na surdina. Então, assim, a gente tem que ficar um pouco mais atento quanto a isso, porque para que a gente quer um relacionamento, né? No final, para ter uma harmonia, né? Enfim, então a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido quando a gente fala de, de relacionamento, né? E essa questão essa analogia que o tênis e o frescobol ele tem, vem muito de encontro disso. Então, o que você quer? Que a outra pessoa ela seja seu adversário e saia triste ou alegre de uma relação, ou você quer ganhar? Independente se essa relação ela termine um dia ou você nunca mais queira ter contato com a pessoa, mas como você está se posicionando referente ao mundo, assim, ao externo, né? O que você está passando para as pessoas. Então, isso a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Cris, tudo bem? Boa noite também, gente. Boa noite. Muitos corações aí para mim, por favor. Pri, Raquel, Marco, meu coach. Muitos corações para mim, gente, por favor, porque a internet não está boa. Muitos coraçõezinhos, gente. Adoro corações. Por favor, corações. Por favor, muitos corações. Então, assim, quando a gente fala disso, eu trouxe até um voodoo, gente, ó. Comprei, ó, o voodoo do amor. O que é o voodoo do amor, ó? Tem um monte de coisa legal aqui, né? Porque quando a gente entende, fala voodoo, né? Vem aquela palavra de, coisa do mal, não sei o quê. Não, gente, esse voodoo é do bem, tá? Então, assim, ó. Vamos ver o nascer da lua, vamos fazer uma massagenzinha, ó, que bacana. Vamos assistir um futebol, né? Homens de plantão. Vamos fazer uma declaração de amor, que mulheres amam, né? Então, assim, o meu voodoo de amor tá aqui, tá? Que ele tinha que estar na outra live, só que ele não veio. Então, ele tá aqui agora comigo. Então, assim, que tipo de relacionamento que você quer, né? Cada vez que eu espeto isso, né? Eu trouxe esse voodoo, esse bonequinho aqui de pano, por quê? Que tipo de relacionamento que você quer? Quando você ofende muito, quando você xinga, quando você grita, o que você tá fazendo? Tirando toda aquela raiva que tem, compenetrada em você pro outro. E aí é isso que você tá fazendo. Que nem um bonequinho aqui, ó. Eu tô espetando algo no coração de alguém. Então, quando a gente fala do outro, a gente tá entrando realmente no coração, na alma da pessoa. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Pra gente não ferir, porque da mesma maneira que a gente não gosta de ser ferido, a gente não gosta, né? Automaticamente a gente não gosta desse ferimento do outro lado. Então vamos lá. O que foi, Cris? O que você tá dando risada aí? Eu tô olhando aqui nas duas telas, gente, porque eu tô no celular e no notebook, tá? Então vamos lá, gente, vamos perguntar, vamos fazer perguntas. Cadê vocês? Estão muito quietinhos. Então vamos aqui. Quando a gente tem consciência do que é amar e consciência de se relacionar, a gente tem a capacidade de processar tudo o que vem de encontro. Então, assim, eu tenho, quando alguém fala algo pra mim, eu raciocino, eu penso e eu respondo.
E quando, às vezes, tem muita gente que fala, né? Ah, mas eu não consigo. Quando a pessoa vem e fala torto comigo, ela grita. Eu não consigo ficar quieta e realmente falar, ah, tudo bem, tá bom, né? Ou eu tenho que discutir. Então, assim, pensa realmente que tipo você quer pra você. O que que você está sendo para o outro, né, em primeiro lugar. E o que que você quer pra você na sua vida. Porque a gente acaba atraindo o que a gente deseja, né? O que a gente joga pro universo, o que a gente fala. As nossas palavras têm muito poder. Então, quando a gente fala algo, quando a gente difama alguém, realmente tudo acaba vindo de encontro com você. Gente, tá tudo certo, né? Não tá travando não, né? Bom, vamos continuar aqui. Então, assim, quais são as características, né, de um relacionamento quando ele não tá bom? Relacionamento sugador. Então, eu coloquei lá no título, né, que tem os relacionamentos sugadores, tem os relacionamentos morde-a-sopra, né, que eu vou explicar aqui pra vocês também, e os relacionamentos sombras. Então, os relacionamentos sugadores, quais são as características dessas pessoas, né? Que muitos vocês podem encontrar no trabalho de vocês, né? Entre famílias, entre pessoas, entre o seu namorado ou namorada, enfim, marido ou esposa, você encontra pessoas assim. Então, o egocentrismo, né? Características de pessoas sugadoras, elas são muito egocêntricas. Então, tudo é para elas, o delas, o como ela quer, o que ela quer fazer. É tudo dela. Então, assim, nunca ela vai olhar pro outro e vai falar, ah, tá tudo certo. Não. River, boa noite. Entrou. Então, assim, tudo sempre vai estar... esse tipo de pessoa sempre vai estar voltado todos os problemas para ela. Então, ela acaba se tornando o centro das atenções de tudo. E isso é complicado quando a gente fala de um relacionamento, seja ele de amizade ou não. Então, eu quero sair com uma amiga. Eu só posso sair com uma amiga porque a outra não gosta da terceira pessoa. É um relacionamento de namoro, né? Quando o namorado ou namorada tem ciúmes dos amigos, né? Então, assim, isso de certa forma suga, né? Acaba sugando sua energia. O outro tipo de característica é aquela pessoa que é especuladora. Então, ela só quer saber da sua vida. É o tipo de relacionamento que a pessoa vem... Ela pergunta, faz várias perguntas, quer saber sobre a sua vida. E aí, aquele momento que você fala de alguma dorzinha que você tem, alguma coisinha que te fere, essa pessoa pega igual o alfinete aqui do meu vuduzinho, ó, vai e alfineta a sua dor. Só que assim, por não contente, ela alfineta mais ainda. Então, ela vem alfineta aqui, 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 aqui. Chega uma hora que a pessoa faz o quê? Ela acaba internamente. Ela se mata internamente. Exatamente, Selma. Colhe dados, né? Então, assim, só colhe dados. É o tipo de pessoa que vem e questiona. Onde você mora, o que você faz, quem são seus amigos, o que você costuma fazer, quem é seu ex-namorado, onde ele trabalha, quem é seu ex-namorado, enfim. Pega um monte de informação, aí faz uma análise sobre a sua pessoa... E depois fala, então, agora eu vou pegar na sua dor. Então, é uma pessoa que vem, te abraça, te conforta, né? E você acredita que é uma pessoa que pode te ajudar. E, de repente, você vê um monstro na sua frente apontando todos os erros ou todos os medos que você compartilhou. E isso é muito comum, né? Em relacionamentos. Quando a pessoa quer se vingar, quando a pessoa se sente mal, enfim, ela acaba usando o quê? O artifício do outro ou alguma... falha, alguma dificuldade que o outro tem e ela quer perseverar em cima daquilo para quê? Para matar a pessoa internamente, né? Porque ela sabe que é uma dor muito grande da pessoa. E o outro tipo de característica é aquela pessoa coitadinha, né? Aquela que se faz de vítima para tudo. Ai, coitado de mim, coitado. Ai, porque ninguém fala comigo. Ai, porque eu sou sozinho no mundo, né? O tal do vitimismo, né? As pessoas vítimas. Então, assim... Pessoas vítimas, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque... Mas que tipo de pessoa é essa, né? O que ela quer para um relacionamento? Pô, mas será que ninguém presta? O mundo inteiro não presta e só ela presta? Né? Então é o tipo de pessoa que não se dá bem com o porteiro, desde porteiro até
né, o chefe, enfim, todas as pessoas que passam na vida dela sempre deixaram sozinhas, sempre nunca ajudaram. Então a gente tem que tomar cuidado também com esse tipo de pessoa. E a outra característica de uma pessoa sugadora é o intimidador. Né? O intimidador é aquele o quê? É o salvador da pátria. Né? Ele chega, fala que faz tudo, fala que eu faço tudo, eu vou te ajudar, eu sou o herói, eu sou a heroína. Né? O tipo de pessoa que vem e fala, eu vou fazer tudo por você, eu vou te ajudar em tudo. E aí, de repente, esse ajudar em tudo se transforma em o quê? Na sua fragilidade. Ele começa a pegar toda a sua fragilidade e começa a querer te manipular por isso, né? Então, isso é o tipo de pessoa que te manipula no final das contas. Ele entende todo o contexto e aí, no final das contas, acaba te manipulando por conta até de coisas que ele sabe, enfim, das suas dores e acaba sugando toda a sua energia nesse ponto, tá? Então, são as características que pessoas, né, nesse tipo de sugadores têm, que tem que tomar um pouco de cuidado. Serginho, boa noite, acabou de entrar aqui na sala também. Pessoal, cadê os corações? Por favor, corações, vocês estão muito quietinhos hoje. Meus corações, cadê meus corações? Eu não sei se tá travando ainda, mas eu quero corações aqui, ó. Vamos lá, gente, cadê? Docinho, docinho, tá muito frio aqui em São Paulo. Aí tá calor, né? Então vamos lá. Quero corações, gente. Muitos corações. Momento corações. Momento Dani corações, ó. Meu vuduzinho tá aqui, ó. Momentos corações. Momento corações. Vamos lá, gente. Quero muitos corações, por favor. Não, né? Parou agora, tranquilo. Vamos lá. Coraçõezinhos, gente. Coraçõezinhos. Pra mim, por favor. Então vamos lá. Só um minutinho que travou aqui. Travou, meu. Só um minutinho. Só um minutinho. Uhul. Vamos lá, está travando, gente. Só um minuto que eu vou abrir aqui. Bom, está travando, mas se tiver alguma pergunta, eu acho que eu consigo ver aqui pelo Face, pelo celular. Então vamos lá. O outro lado aqui que eu falo é o lado sombrio, né? O lado sombra, né? O que é o lado sombra? Calma, Cris, vou chegar no Morde a Sopra. Segura aí. O que é o lado sombra? O lado sombra é aquele lado, o nosso lado inconsciente, né? Então é um lado que a gente acaba não deixando de lado. Eu não faço, eu não sei, talvez, quem sabe. E no fundo, quando a gente tem um momento de raiva, quando tem algum momento de que alguém grita com você que você não espera e você não espera aquela atitude, você acaba tomando uma atitude, tendo um comportamento um pouco exacerbado. Então, assim, quando a gente fala de sombra, é aquele lado que a gente não enxerga, aquele lado que a gente não ativa todos os dias. Então, eu não sei exatamente como eu vou como eu vou me expor ou como eu vou falar se alguém fizer uma pergunta X, entende? Então, se a pessoa fizer a pergunta A, eu respondo B. Se a pessoa fizer a pergunta B, eu tenho comportamento C. Então, é o tipo de lado sombrio que você nunca sabe o que a pessoa é capaz de fazer. Né? Você está almoçando e, de repente, essa pessoa tem um surto no almoço. Você está assistindo um filme e de repente a pessoa fala não quero e começa a gritar. Enfim, são N situações. Ou você fala algo que a pessoa não quer ouvir naquele momento e a pessoa começa a gritar com você. E aí o que acontece? Quando a pessoa começa a gritar com você, você faz o quê? Você olha e fala assim, mas como assim, né? E por muitas vezes a gente acaba deixando isso de lado. Mas a pessoa estava nervosa, a pessoa estava muito nervosa, eu tava, né, tem aquelas desculpas, porque eu tive um dia ruim, o meu chefe brigou comigo, e você acaba relevando isso, né, o outro lado acaba relevando. E é isso que é o pior, porque quando você releva, você acaba aceitando determinadas situações que acabam se tornando meio que normais no dia a dia.
E aí isso culmina numa verbalização ruim, depois culmina num tapa, não culmina numa agressão física, enfim, por diante. Porque a pior agressão que a gente tem, né, é a agressão psicológica, porque realmente é algo que fere, que você não consegue mudar isso dentro de você. Então, quando a gente tem esse tipo de agressão, acaba até tendo uma depressão, uma tristeza, porque assim, você não consegue realmente entender o que está acontecendo, você acredita no que a pessoa fica falando de você. Então é um tipo de relacionamento que acaba se tornando muito bruto, né? E você acaba não percebendo isso, seus amigos, seus familiares acabam se afastando de você. E você acaba nem enxergando isso também. Vamos lá. Então vamos lá. Júlio, vou responder a sua pergunta. O que é o morde e assopra, né? Então vamos lá. Eu peguei aqui uma morde e assopra, eu peguei aqui uma lenda que fala o que é o morde e assopra. Então, o pessoal antigamente acreditava na questão do comportamento dos morcegos, né? E os morcegos, eles são conhecidos por sugarem o sangue das suas vítimas sem as vítimas perceberem. Então ele vai lá, suga e de repente a vítima morre, ou enfim, e não percebe que foi sugado, não percebe que foi pego de surpresa aí pelo morcego. E aí na tentativa de explicar esses fatos, as pessoas na época, elas alegavam que o quê? Que o morcego assoprava a ferida feita nas suas presas para poder aliviar a dor. Né? E depois que o pessoal identificou o quê? Que a saliva do morcego ela tem características anestésicas. Então, por isso que a vítima ela não sente dor enquanto é sugado. E aí, quando eu falo essa analogia de morde-assopra, né? Todo mundo me perguntou, mas Dani, o que é um relacionamento morde-assopra? Relacionamento morde-assopra é bem isso dessa analogia que eu falei. Ele vem, suga a tua energia, você não sabe, ele vem, né, pega no seu pescocinho, pega todo o seu sangue e a pessoa sai e você nem entende o que acontece. E aí parece que assoprou a ferida. Então, soprou, sentiu dor e saiu. E aí, quando a gente fala disso, tá muito voltado aos nossos relacionamentos, né? Pessoas que vêm, elas vêm dar de boazinha, aproxima-se de você, então com todas as características que eu falei, né, de pessoas egocêntricas, né, as pessoas que se fazem de coitadinho, eu sou tadinho, ninguém gosta de mim, eu sei de tudo, eu vou te ajudar. Os excessos sempre são problemas. Então, quando você vê uma pessoa muito extremista ao ponto de, eu não tenho ninguém, sou sozinho, toma cuidado. Quando você vê o outro lado também, eu ajudo, tudo eu faço pra você. Então, assim, tem que ter um termo, né? Então, esse morde-assopra é muito nesse sentido. A pessoa vem, ela te dá a mão, ela sopra primeiro, né? Ela vem, assopra, vem todo aquele carinho, meu bem, meu amor, eu quero tudo vai dar certo, a gente vai resolver tudo, eu vou ajudar você a resolver os seus problemas. E de repente, a pessoa vai lá e pá, morde você. E aí morde o quê? Nesse sentido, ela morde, ela realmente, ela pega todos os seus medos, essa analogia, todos os seus algozes, todas as suas dores que você tem, que você confidencializou para ela, às vezes, ou ela percebeu em você, e vai lá e fala, ataco agora. E aí vem. De repente você tá conversando com a pessoa, e aí tem muito disso, né, na rede social. Alguém curtiu uma foto sua, e aí a pessoa liga pra você e fala assim, quem é o fulano de tal? Aí você tenta explicar, e a pessoa começa a gritar com você. E aí você não entende. Mas até agora há pouco a pessoa tava me abraçando, tava falando que me amava, tava me mandando mensagem carinhosa, e agora, de repente, acabou com tudo isso? De repente tá me xingando, falando que nada serve, nada presta? E aí você vai aceitando esse tipo de comportamento. E aí entra o lado sombra da pessoa, que é o lado inconsciente. Não, isso não é normal, isso vai mudar na parte dele, isso vai mudar. Né, da parte dele, da parte da pessoa que eu falo. Isso vai mudar, a pessoa não vai fazer isso de novo, e você acaba aceitando isso, aceitando. Então, esse tipo de relacionamento aqui, como a Selma falou, primeiro flores e depois espinhos. É bem isso, se resume. Então, você entra num relacionamento acreditando que aquela pessoa ela pode mudar a sua vida, né? Ela pode ajudar você a construir sonhos, enfim, de repente você vê o seu castelo sendo desmoronado. E aí você olha pra trás e fala, caramba, nesse castelo agora eu tô sozinha, não tenho mais ninguém.
Antes eu estava com os meus amigos, antes eu estava com outras pessoas. E nesse tipo de relacionamento, morde-a-sopra, você acaba envolvendo muita gente, né? Porque, na verdade, todo relacionamento você envolve muita gente. Só que é o tipo de relacionamento que os seus amigos, seus familiares vão olhar e vão falar assim: nossa, mas de novo ele fez isso? Tão fina, e ela fala todo refinado. Vai nos melhores restaurantes, toma os melhores vinhos, e aí de repente tem uma atitude soberba que você olha e fala: meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz? E você não espera esse tipo de comportamento. Então é muito aquela pessoa que fala, fala, fala e não faz. Ou, eu te ajudo, eu vou atrás de você e de repente não faz. Ou aquele tipo de pessoa também que vira pra você e fala assim: só te procura quando precisa. Eu só. Você pode me ajudar, pessoa X? Você pode me ajudar? Te ajudo. Aí você vira a melhor pessoa pra ela. Você resolveu uma questão que ela queria, ela já não presta mais. Então, assim, esse tipo de relacionamento é muito comum, né? Até em amizades também. Quando você se doa muito numa amizade, e de repente uma amizade vem falar pra você: mas você não vai andar mais com a minha amiga, porque eu não gosto quando você anda com ela, só tem que andar comigo, né? Com a sua outra amiga você não pode. Então, assim, são tipos de relacionamentos que acaba atormentando, né? E você acaba não enxergando, porque você entra no tal do ponto cego. Você não enxerga realmente a necessidade real. O que está acontecendo nas entrelinhas? Porque você está tão no meio que você acaba: tudo bem, deu certo, é normal, isso vai passar. E não é, né? Então, assim, a gente tem que acabar dando valor realmente porque a gente quer, o que realmente faz sentido pra gente de mudança, para o outro não afetar, para o outro não ter essa questão de invasão, né? Porque o que acontece? A gente se permite, né? Então, quando a pessoa se permite a que aconteça isso sempre vai acontecer. Começa com uma palavra, de repente um grito, de repente um xingamento, de repente um comportamento. E aí você olha aquele homem ou uma mulher linda, maravilhosa, no primeiro encontro vocês saem. Aí tudo lindo, maravilhoso, leva rosas, leva chocolate, né? Abre a porta. Eu tô falando mais de um relacionamento amoroso aqui. Abre a porta, entra, tudo espetáculo. Né, mulheres? Aí eu falo mais, vou falar mulheres agora, tá, gente? Mas assim, isso acontece tanto pra homem quanto pra mulher. E aí você espera a ligação, né, daquela pessoa, né? E aí realmente a pessoa te liga, manda mensagens: bom dia, boa tarde, boa noite, tá tudo tranquilo. Aí passa-se meses, você pensa: encontrei meu príncipe encantado. Tudo bem. Aí de repente esse príncipe encantado, num determinado momento, num restaurante, ou enfim, com o seu porteiro, ele vira pro porteiro e faz, sei lá, xinga, reclama, e aí você fica como? Você fala: nossa, o que aconteceu? Por que a pessoa teve esse tipo de comportamento? E aí você não entende, você fica sem saber. E aí você começa: caramba, mas essa pessoa só teve esse comportamento essa vez. Aí da outra vez vocês saem, e aí ele discute no meio do trânsito, briga no meio do trânsito, xinga, ele tem ataques de fúrias, né? E aí você acaba falando: caramba, né? Mesma coisa que mulher. No começo tudo lindo e maravilhoso. Aí de repente: eu não vou aceitar a sua amiga. Eu não aceito que você tenha amigas. Mas lá no começo você aceitou. Lá no começo você sabia que ele tinha amigas, né? E aí de repente você muda isso. Eu não vou aceitar mais. Então, assim, esse tipo de relacionamento morde-a-sopra é muito nisso. E se a pessoa não toma consciência, não tem clareza de que realmente ela tem que mudar, fica difícil alguém de fora vir tentar mudar isso na cabeça dela. Porque a consciência faz com que você usa da razão para você compreender a capacidade de processar todos os fatos, tudo que está acontecendo. Então, assim, passo a passo, aconteceu a situação A, e aí da A desencadeou para B, da B foi para C, da C foi para D. E aí nesse ponto que você começa a interligar. E quando a gente está no meio da situação, você acaba não dando atenção para esses pontos. Então, assim, gente, basicamente, esses tipos de esses três, né, essas três pessoas que eu falei, os sugadores, as sombras e o morde-a-sopra, é muito nesse sentido. Os três, eles estão muito interligados, né?
Que a sombra é algo que está no inconsciente, que a gente às vezes não acredita que vai ter aquele atitude ou comportamento e acaba tendo, né, exacerbado. Os sugadores, né, que são sugadores energéticos mesmo, é aquela pessoa que chega em você e fala, ai, coitadinho de mim, nada presta, não sei o quê, ou, ai, eu vou te ajudar em tudo, ou, ai, onde você está, onde você foi, e o que você vai fazer, e vamos fazer juntos, enfim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se relaciona, porque o dia, né, a gente acaba se relacionando assim, o dia passa tão corrido e a gente acaba ficando tanto em rede social que, de repente, você fala, ah, conheço a pessoa, não conheço mais. E, de repente, a pessoa entra na sua casa, né, e se você acha, você confia naquela pessoa, a pessoa pode entrar na sua casa, fazer algo pior, enfim. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala do tipo de relacionamento que a gente quer, porque a gente acaba atraindo, foi o que eu falei da outra live também, a gente acaba atraindo o que a gente pensa, né? Então, tudo que eu penso, tudo que eu falo, eu acabo atraindo isso pra mim. Então, assim, começa a pensar realmente que tipo de relacionamento que você quer ter no sentido de ação, de atitude, de comportamento, o tipo de pessoa realmente que você quer ter do seu lado, o tipo de pessoa que você não quer. E não adianta nada você falar assim, ah, eu gosto muito de uma pessoa que dá risada, que brinca. Né? E de repente a pessoa tá lá brincando, aí passa um tempo, né? Ah, eu não gosto mais das suas brincadeiras, as suas brincadeiras me irritam. Então, assim, para que você entrou nessa relação? Para que você investiu nessa relação? Então começa a pensar exatamente o tipo de relacionamento que você quer pra você, o que você gosta, se você gosta de brincadeira, se você gosta de uma pessoa mais séria ou não, é o que você tem que buscar. Porque a pessoa não vai mudar a essência pra você. Ela até pode mudar durante o relacionamento, mas ela não vai estar sendo verdadeira com ela mesma. Então, assim, quando ela não está sendo verdadeira com ela mesma, o que acontece? Acontece que tanto fez, tanto faz. E aí, quando uma das pessoas começa a falar muito, tá bom, ok, tudo bem, é que realmente não tá tendo mais diálogo. E o que salva um relacionamento? É diálogo, gente. É conversar. Se você não conversar, se você não tiver um bom papo, não adianta. Porque uma hora a beleza vai acabar, uma hora a juventude vai acabar de querer fazer, de viajar, de não sei o quê. E de repente, vai ser você ou outra pessoa que você vai olhar e falar, e aí? Não aguento olhar pra você, não aguento falar com você. Fiquei 30 anos casados e agora não aguento mais. Então você tem que ter um tipo de pessoa que você converse de tudo abertamente, você fale de tudo. Você fala desde a lua, do sol, como tá a temperatura, o tipo de roupa, da moça bonita na rua, do rapaz bonito, da televisão, do UFC, da política. E não tenha nenhum tipo de problema e impacto, né? Porque senão a gente acaba sendo o quê? Refém do outro, né? O morde a